Bom, então nós temos o lado da Constituição Brasileira. E a Constituição Brasileira, no artigo 5, no parágrafo 5º, diz assim: é assegurado o direito de resposta proporcional aos agravos, uso de materiais, morais, usos de imagem, e é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício da religiosidade. Então, a Constituição nos dá liberdade de expressão de fé. Não tem problema nenhum a gente expressar a nossa fé, mesmo no ambiente público, que a gente precisa ter cuidados e posturas de acordo com o ambiente que nós estivermos. Mas o Brasil, ele é um país laico. O Brasil não é um país ateu. Então, graças a Deus, nós podemos expressar a nossa fé. Nós podemos falar sobre ela tranquilamente, sem ser invasivo, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Temos também o ECA. O que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E no artigo 3, ele diz assim: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades, a Escola da Vida é uma oportunidade, e facilidades, também é uma facilidade, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então nós estamos aí assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente vai para a escola com esse olhar integral. Lembra que nós falamos do fundamento, por isso é bom a gente olhar o todo, né? Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, no artigo 33, diz assim: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vetadas quaisquer formas de proselitismo. Aí a gente tem que tomar um cuidado. Então, nós temos liberdade? Temos. Podemos expressar? Podemos. Outras expressões de fé também têm esse direito? Total, tá? Agora, nós precisamos tomar cuidado com a questão proselitista. Isso sim é certo, tá? Então, entenda o proselitismo. Proselitismo é a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas, coagindo a determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. O que nós queremos? Falar e viver os ensinamentos, a pessoa e a obra de Jesus, desafiando pessoas a fazerem o mesmo, desafiando, dando a oportunidade. Obrigando? Não. Coagindo? Não. E aí eu quero te dar um exemplo bíblico de uma pessoa, isso eu descobri esses dias, que a Bíblia fala de proselitismo. A Bíblia fala de Simão o prosélito, que foi uma pessoa ali no livro de Atos, que ele se converteu. Não, ele não se rendeu a Jesus. Na verdade, ele tinha os seus dogmas, ele seguia leis, ele era forte ali na sua postura mística até, e aí ele conheceu uma novidade. E essa novidade ele quis seguir. Quando ele viu o poder de Deus, as coisas acontecendo com os discípulos, ele falou assim: peraí, como é que eu faço para ter esse poder aí também? Então o coração dele não estava rendido a Jesus. Ele era um prosélito, alguém que seguia dogmas, seguia regras, seguia leis para a sua própria religião, para o seu benefício, para benefício de outras pessoas. Não é esse o evangelho de Jesus, é outra coisa, né? A gente tem falado muito que assim, é o maior amor do mundo que amou a gente reconheceu, vive nesse amor agora, e esse reino, Jesus disse que está bem pertinho da gente, assim, é a distância de uma mão. Esse reino já chegou e a gente quer levar para outras pessoas. É isso que a gente quer. É serviço, é amor, é cuidado, é compaixão, é empatia. Nunca, então falando um pouco agora sobre os nuncas, né? O que não fazer? Nunca entre em assuntos muito polêmicos com os alunos, nem com os professores. Nós não vamos discutir
religião, nem igreja, nós não vamos falar sobre uma ou outra denominação. Esse tipo de assunto não é assunto para o ambiente escolar. Nós não vamos entrar em conflito com alunos sobre questões de gênero, sobre questões de sexualidade, sobre questões raciais. Então, assim, temos que tomar todo o cuidado com o nosso discurso, sem brincadeiras que possam ter algum tipo de má interpretação. Então, se nós focarmos todo o nosso tempo ali em cuidar, servir, oferecer uma reflexão que realmente ajude a transformação, a mudança da vida desses alunos, a gente não vai precisar entrar em nenhum destes temas. E se o aluno te procurar? Então você tem que ser cuidadoso, claro, você não precisa negar o seu posicionamento, o que você acha de algumas coisas, mas seja cuidadoso para que absolutamente nada da sua fala seja utilizado contra você mesmo ou contra o próprio projeto, né? Nós não conhecemos a intenção das pessoas. E, de fato, o nosso coração ali não tem que ser um coração para conflito, para briga, para nada disso. Nós temos um ótimo trabalho para fazer e o nosso tempo ali é para esse trabalho, é para esse serviço, tá? Então, nunca entre em assuntos polêmicos, nunca entre em embate, nem com professores, nem com alunos. Se você for contestado, indagado por algum professor, algum funcionário da escola, tenha uma boa conversa agradável, de acolhimento, convide o coordenador de escola da vida sempre para estar com você. Não tenha esse tipo de conversa sozinho, isso é muito importante, né? A testemunha, as pessoas ali que possam nos ajudar. Outro nunca tenha conversas pessoais com alunos, conversas de aconselhamento, que você vai, de repente, vai para uma salinha com um aluno ou com uma aluna, às vezes na boa intenção, a gente acaba sendo prejudicado. Então, convide alguém para estar com você, para fazer companhia ali naquela conversa, tá? O aluno pode te dizer, mas é um assunto meu, eu quero falar só com você. Mas você pode convencê-lo, né? Olha, uma pessoa, vamos convidar uma pessoa aqui também da minha confiança, que vai poder te ajudar, talvez até mais do que eu, enfim. Então, um outro nunca, muito importante, nunca seja exagerado no contato físico com os alunos. Quando nós lidamos com adolescentes, é uma turma muito carente, na maioria das vezes. Quer abraçar, tem falta de carinho, tem falta de referência masculina, feminina. Então, muitas vezes vem nessa intenção, né, de se sentir acolhido e amado. E a gente pode fazer isso de forma discreta, cuidadosa, sempre com a equipe próxima, sempre junto com todo mundo. Realmente são cuidados que a gente precisa tomar, porque não sabemos, né? O que aquilo, de repente, na cabeça de um menino, de uma menina, aquilo pode gerar uma fantasia, uma ideia que não tem nada a ver, ou um comentário de alguém, um comentário de um professor, de um diretor de escola, de um pai que esteja chegando. Então, nós precisamos ser bem cuidadosos nesse sentido. Então, fique de olho nisso e esteja próximo da equipe, que isso também vai te ajudar bastante, tá? Nunca vá para a escola com uma roupa muito extravagante. Então, você precisa tomar cuidado. A nossa dica, né, como eu falei antes, assim, coloque o uniforme, coloque a camiseta do projeto, você já vai se identificar com a equipe toda, isso vai te fazer bem. O palestrante, ele não precisa fisicamente se destacar, né? Muito pelo contrário, pode estar ali junto com todo mundo como mais um integrante da equipe que está ali para servir, né? Como a gente tem falado bastante. Então, tome esse cuidado porque estamos lidando com o público, né? Um público que a gente não conhece, então precisamos até nisso ser sinal de bênção e não chamar atenção para aquilo que a gente não quer chamar atenção, né? Então tome esse cuidado. E também seja cuidadoso para a questão de roupas formais demais. Então às vezes é discreto, tá bonito, faz todo sentido, mas não combina com o ambiente escolar, como eu contei do meu exemplo. Então, se você é um líder, às vezes está acostumado, né, a roupas mais formais, a roupas sociais, eu quero ir assim, não é necessário. Então, uma camiseta e um jeans, uma roupa tranquila, descontraída, vai ajudar bastante, arrumadinho como sempre, né? Porque isso faz muito bem também para falar em público, a sua imagem conta, é claro que conta. Coisas que sempre você pode conversar com os alunos, sempre você pode se envolver em outras áreas do projeto,
Sempre você pode trazer a sua história, trazer parceiros, indicar pessoas. Então, toda ajuda ela é bem-vinda. Lembre-se que o Escola da Vida, ele é uma oportunidade para os alunos, para o ambiente escolar e também para nós. Para nós nos desenvolvermos no serviço, no cuidado com o próximo, no exercício do amor cristão. Então é uma grande oportunidade para você, como tem sido para nós ao longo de tantos anos. Evite a questão do evangeliquez, que a gente chama, né? Entre todas as aspas. Então, mesmo que muitos daqueles alunos, às vezes numa escola confessional, às vezes conversando com os alunos, você percebeu que aqueles alunos conhecem do que você está falando. Já aconteceu comigo mais de uma vez de eu começar a contar uma história bíblica e alguns alunos terminarem. Mas nós não vamos nos utilizar de um linguajar que é normalmente utilizado na comunidade cristã. Então não precisa terminar suas frases com amém, não precisa de um aleluia no final, não precisa pegar sua Bíblia e levá-la para frente, porque tudo isso vai criando aqueles muros. E a gente quer sempre criar pontes, sempre fazer vínculos, sempre conectar mais e melhor e cada vez mais com essa turma. Então, tome estes cuidados. Se você for citar uma música, se você for citar um filme, às vezes tudo isso é de um contexto que o aluno não conhece. Então eu já ouvi também em palestras alguém citar um texto bíblico. Ah, vocês sabem, o apóstolo tal, ou o rei não sei qual. Não, o aluno não sabe. Ele não faz ideia daquilo. Então, vai contar a história? Conta a história completa, cuidado com o seu tempo, não dedique assim toda a sua palestra para a história. E aí, falando mais um pouquinho essa questão do conteúdo, nós temos, dentro do portal Escola da Vida, um ambiente aí que é para os palestrantes, onde você pode pegar o material, você pode estudar o material que a gente tem disponível. Se você não for fazer isso direto, e o coordenador aí do Escola da Vida vai te dizer, ele vai te entregar esse material, que é a sua base. Então, essa parte, existe flexibilidade? Existe. O que nós pedimos? Siga a linha que a gente propõe ali. Se você tem alguma coisa diferenciada para trazer, ou de repente, poxa, tem uma informação aqui que eu tenho uma mais atualizada, que eu tenho um exemplo que caberia mais aqui. Posso mudar? Claro que pode. E aí você vai aproveitar e vai nos mandar a sua atualização. E a gente atualiza para todo mundo. Também é um outro exercício do seu serviço, né? Então, o trabalho voluntário, dentro do contexto brasileiro, ele ainda é bem pequenininho, né? Nós ainda temos, pouco engajamento cívico real, pouco trabalho do voluntário. Então, ter você fazendo parte disso com a gente é um grande privilégio, é uma grande alegria. Tudo isso que a gente fala não é para te limitar, ao contrário, é para te ajudar, para te servir, para cuidar desse trabalho, para te ensinar, e queremos também aprender com você. Então, traga aí o teu feedback para nós, como foi, como não foi, o que você gostaria que de repente a gente tivesse te oferecido, né? Nós temos aí, procure nesse ambiente dos palestrantes do Escola da Vida, uma base legal de alguns recursos que você pode ler, alguns materiais que você pode estudar, inclusive sobre técnicas para montar a sua palestra. Então você tem algumas aulinhas ali de uma metodologia muito legal chamada PDRAM, para você poder montar palestras. Tem outros vídeos te dando dicas e orientações sobre palestras impactantes, tem uma apresentação sobre isso. Agora também a gente conta com a sua busca e com a sua caminhada no sentido de se desenvolver nisso, tá bom? Tendo materiais para palestrantes e querendo contribuir também, pode mandar pra gente, vai ser uma alegria. Deus te abençoe, que a sua experiência com a Escola da Vida seja muito especial, muito marcante. Mais do que isso, que a sua experiência em sinalizar o reino de Jesus no ambiente escolar seja uma contínua agora na sua vida. A partir de agora em diante, a gente caminhe junto. Há outras formas de se envolver. Você pode ser, por exemplo, um mobilizador de parceiros, você pode desafiar igrejas, você pode convidar outras pessoas, você pode ser um mobilizador de recursos e, quem sabe, você pode também ser um capelão. A MPC oferece um treinamento para isso e pode te ajudar para que você continue desenvolvendo projetos na escola. Então, saiba que esse é o início de uma caminhada que nós esperamos que seja longa. E toda caminhada começa com um passo, você está começando com a gente agora.
Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Obrigada.